Olá pessoal, sou o professor Eduardo Okuhara, aqui produzindo conteúdos para o projeto Conhecimento Sem Fronteiras, e o tema da nossa aula de hoje é o tema do relacionamento social. Espero que a partir dessa aula vocês possam ampliar aí a compreensão de vocês em relação ao tema das relações sociais, tá certo? Bem, nós temos aí diferentes campos de conhecimento, desde a filosofia, da psicologia, da antropologia, bem como da sociologia, bem como da biologia, Diferentes campos de conhecimento, diferentes áreas, diferentes ciências que vão ter uma convergência no sentido de entender o ser humano como um ser social. Bom, o ser humano é um ser social a tal ponto que só se torna ser humano, nós só nos humanizamos a partir do contato com um outro humano. Isto é, sem processos interativos, sem relacionamentos, sem contato com outras pessoas, outros seres humanos, portanto, nós não temos a menor possibilidade de nos tornarmos humanos, Portanto, a minha própria humanização é uma decorrência dos contatos e das interações. Bom, se eu me humanizo na relação com o outro, nessas redes interativas, nesses processos de relacionamento, e portanto a gente compreende que o ser humano é um ser relacional, que precisa dessas relações, dessas interatividades para que se constitua como ser humano. Há que se falar de algo fundamental para que essas interações elas possam efetivamente acontecer, Alguém tem ideia do que eu esteja falando? Qual é esse processo fundamental que nos humaniza? Deixo aí a pergunta para vocês pensarem, Qual é o processo de fato que sustenta e faz com que essa operação que se chama interação ou relacionamento, ou socialização, efetivamente ocorra? Bom, esse processo se chama comunicação. É a partir da nossa comunicação, é a partir da nossa capacidade de produzir linguagem que os processos interativos ocorrem. Ou seja, nós interagimos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto grupo social, a partir de interações que são mediadas pela linguagem, pela comunicação, Então, a gente precisa, nesse contexto, compreender duas coisas importantes. Para falarmos sobre educação, precisamos então entender que o ser humano é um ser social, portanto é um ser relacional, ao tempo em que o ser humano também é um ser linguístico, é um ser de linguagem, Portanto, exercitar a nossa humanidade, exercer a nossa humanidade é interagir e ao mesmo tempo se comunicar, exercitar a nossa comunicação, a nossa linguagem. Portanto, ao falarmos de educação, torna-se imprescindível ter essa consciência de que somos seres interativos, precisamos de interatividade, precisamos de relacionamento e também precisamos de linguagem, precisamos nos comunicar com o outro, Sem a comunicação, portanto, sem a linguagem, os processos de interação, pelo menos numa ordem, numa esfera de interação humana, sem a linguagem, efetivamente, essas interações, elas efetivamente não ocorrem, tá certo? Então, ao falarmos de educação, precisamos considerar essas duas condições essenciais dos processos humanizadores: interação
e linguagem, comunicação, tá? Então são duas condições muito importantes, né? Muito imprescindíveis para a gente se compreender enquanto ser humano. Eu preciso do outro, né? Eu tenho que ter essa consciência da importância do outro na minha vida. Essa reflexão, né, de alteridade, né, essa reflexão, essa consciência, né, de interdependência, essa consciência, né, de alteridade, né, da importância do outro na minha vida, essa consciência empática, ela é fundamental para a gente poder superar, né, uma concepção, né, uma concepção egoística, né, uma concepção individualista. Então, a própria discussão, né, científica, filosófica, antropossociológica e também biológica, né, toda essa fundamentação teórico-científica me faz compreender o quão realmente os processos relacionais, a interação com o outro, sobretudo o quão o outro é importante para que eu me constitua enquanto ser humano. Então eu necessito do outro, fundamentalmente, né? Agora, se as redes de interação, né, se todos esses processos relacionais são importantes para que eu me constitua como pessoa, como ser humano, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, né, sociocultural, histórico e político, né, também é importante que eu compreenda que eu sou um ser de linguagem, que eu preciso me comunicar para poder interagir, né, que a linguagem se coloca como um processo também fundamental para que eu me torne pessoa, para que eu me torne ser humano, né? E aí, para a próxima aula, né? A próxima aula nós vamos conversar sobre essa questão da linguagem, né? Como é que eu me comunico com o outro? Qual é o ponto de partida para eu poder gerenciar, para eu fazer a gestão desse processo comunicacional, né? Qual é o papel da emoção nos processos de comunicação, né? Qual é a implicação da minha subjetividade, da minha percepção de mundo, dos meus referenciais de mundo, né? Nesse processo de comunicação, nesse processo de linguagem, né? Então, na próxima aula, vamos abordar esse tema, né? O que vai, de fato, implicar na qualidade da minha comunicação, do meu processo de linguagem. E aí a gente precisa compreender, né, naturalmente, que a qualidade da minha comunicação, a qualidade da minha linguagem, né, entendendo a linguagem como um desdobramento daquilo que eu sou, ao me comunicar com o outro, ao me comunicar com as pessoas, eu me revelo, né, estou mostrando quem eu sou, né? Então, para a gente poder qualificar esse processo de linguagem, né, para a gente poder qualificar os processos comunicacionais, eu preciso, portanto, assistir à próxima aula. E eu não tenho dúvida em dizer para vocês que são questões importantes, são ferramentas importantes, né, para que a gente possa poder aí qualificar, dar qualidade para as nossas interações, né? As relações humanas são sempre relações intercognitivas, né, são sempre relações de intersubjetividade, há trocas, né, cognitivas, de percepção de mundo e, portanto, de diferentes individualidades, né? Então, na próxima aula, a gente vai abordar todas essas questões, tá certo? Bom, fazendo aí um resumão, né, um resumão daquilo que nós conversamos, né, nessa aula de hoje, né, para ver se vocês, de fato, né, conseguiram absorver bem as propostas, né? E até para eu poder saber se eu tive uma boa didática, né? Se eu fui competente do ponto de vista didático nesse processo, né? Vamos fazer aí algumas perguntinhas, né, para você. Bom, primeiro, qual foi o tema da nossa aula? O tema da nossa aula foi o relacionamento social, né? E aí nós falamos sobre relações sociais, considerando duas importantes condições do ser humano. Quais são essas duas condições?
Condição número 1, né? Somos seres de relacionamento, né? Somos seres interativos. Então, primeira condição é a palavra interação, né? A condição de sermos interativos, interagimos com o meio, interagimos com o outro. Segunda condição é a condição da linguagem. Somos seres linguísticos, né? Então somos seres que temos uma necessidade de nos comunicarmos com outras pessoas, né? E portanto, a partir dessas duas condições essencialmente humanas, entendemos que, né, tanto as interações como a comunicação são dois processos fundamentais para nos tornarmos pessoas, seres sociais, dentro de um contexto, né, cultural, histórico, político e por aí vai, tá certo? Projeto Conhecimento Sem Fronteiras, produzindo conhecimento, oferecendo ferramentas para que você possa melhorar o seu capital simbólico, né, melhorar o seu conhecimento e que esse conhecimento possa se traduzir como importantes ferramentas para o seu crescimento pessoal e profissional. Professor Eduardo Okuhara, doutor em educação, projeto Conhecimento Sem Fronteiras, em parceria com a professora Suzana Contieri, né, da empresa Insignare, tá certo? Um abraço a todos. Se você curtiu essa aula, né, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, né, com pessoas que você gosta, que poderiam se beneficiar desse conteúdo, dessa ferramenta, tá certo? Vai curtindo o nosso canal, vamos caminhar junto nesse processo de ampliação de conhecimento. Projeto Conhecimento Sem Fronteiras. Abraço a todos.